Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William e esses são os nossos estudos bíblicos. Hoje nós estamos na nossa aula número 7 e nós vamos falar dos 12 apóstolos, ok? Temos no nosso sumário o número 1, os 12 apóstolos, número 2, o que dizem ou o que dizem deles nos dias de hoje, e número 3, uma breve reflexão. Hoje a aula é um pouquinho diferente, está um pouquinho recheada com vários assuntos e que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Os objetivos gerais, conhecer os nomes dos 12 apóstolos e conhecer curiosidades históricas de cada um deles, sua vida e fim, ou como viveram e como morreram, ok? Objetivos específicos, saber como cada um deles são vistos nos nossos dias, a missão, a tradição, como foi o fim de cada um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo e também como viveram os que vieram depois, tá bom? Nós temos o nosso texto base do estudo em Mateus capítulo 10, do 1 ao 4, que está a seguir, que diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 4, a gente vem estudando Mateus aí nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Agora já até nos últimos meses. E a pergunta é: o que dizem? Tá? E eu coloquei um versículo que vai nos orientar um pouco sobre essa busca sobre o que dizem e a importância sobre o que dizem dos apóstolos, o que dizem sobre Jesus, o que dizem até a respeito de nós mesmos, tá bom? Então tá lá. Lucas capítulo 9, 18. E aconteceu que, estando ele só, Jesus Cristo, orando, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Mais uma vez, pergunta de Jesus Cristo: Quem diz a multidão que eu sou? A opinião a nosso respeito tem sim uma importância. Até o Senhor quis saber o que diziam sobre ele em meio à multidão. Por isso, é importante conhecer a história de cada personagem bíblico. Se não fosse assim, a própria Bíblia não faria o menor sentido, não é mesmo? E você? Quem você é ou o que você representa para as pessoas? Esse é um grande convite a gente meditar o que nós temos representado para as pessoas, a começar dentro da nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos parentes mais próximos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, aqueles que reconhecem que nós caminhamos em direção de um Deus maravilhoso, com fé em Jesus Cristo. Então, isso começa a ser pulverizado na nossa roda social, as pessoas saberem que você é cristão, que você é evangélico, que você é crente. E junto com isso, muitas vezes a gente acaba escutando, e eu escutei bastante isso, assim, né? E eu também até já disse isso. Ah, não me preocupo muito com a opinião das pessoas ao meu respeito. Eu me preocupo com a opinião de Deus ao meu respeito. Mas aí tem um grande problema. Como é que nós vamos impactar, né, a vida das pessoas, levar o evangelho até a vida das pessoas, se a gente vive de uma maneira despreocupada com o que acham, com o que pensam da gente? Mais uma vez, a gente pode ver aí em Lucas capítulo 9, 18, que até Jesus perguntou ali para os discípulos o que é que eles dizem que eu sou, ou quem pensam que eu sou, né? E isso mostra o quanto é importante a gente se preocupar sim, tá? Com o que pensam da gente. Nós vamos continuar falando a respeito disso. Somos representantes do reino de Deus, ou pelo menos dizemos que somos. E sendo, as pessoas têm reconhecido o reino de Deus em nós? Isso não é uma ironia, é uma pergunta, é um exercício que a gente pode fazer ao nosso respeito. Será que as pessoas estão reconhecendo o reino de Deus em nós? Será que as pessoas estão vendo nós falarmos a respeito do reino de Deus, usarmos os idiomas desse reino ao qual nós pertencemos e agir como representantes desse reino através das nossas atitudes? É uma pergunta. Enquanto pensamos, vamos conhecer um pouquinho do que a história extra-bíblica diz sobre cada um dos apóstolos de Jesus Cristo.
Então, já entrando aí, eu separei um estudo bem bacana, ou coletei informações dentro de estudos extra-bíblicos para que a gente entenda o que o mundo, nesses 2000 anos, aprendeu sobre cada um dos apóstolos que fazem parte importantíssima do nosso viver cristão. Então, o que dizem deles hoje? Peguei aqui a respeito de Pedro em um estudo da internet. E o relato sobre Pedro foi o seguinte: foi mártir na cidade de Roma em cerca de 64 depois do nascimento de Cristo, durante a perseguição dos cristãos pelo imperador Nero, aquele que botou fogo em Roma. Para a tradição católica, foi escolhido por Jesus Cristo como primeiro papa, como se encontra em Mateus capítulo 16, 18. É sempre bom a gente adquirir informação, adquirir conhecimento. Eu assisti nos últimos tempos, na Netflix, um filme chamado Dois Papas, a história do Papa Bento XVI e do seu substituto, o Papa Francisco. Né? São duas histórias de vida bem diferentes, mas ali mostra um pouco, caso você não saiba ou não conheça, o que é a representatividade do Papa para o Vaticano, para a Igreja Católica, para o mundo e para os fiéis, tá? Então, segundo a tradição católica, o primeiro Papa foi Pedro, e eles se embasam nisso ali onde está em Mateus capítulo 16, versículo 18, ok? Seu fim foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero, ao seu próprio pedido, por não se sentir de valor suficiente para morrer da mesma forma que o seu Senhor havia morrido. Então, lógico que Pedro é muito mais do que só isso que nós estamos contando, mas lembre-se, nós estamos mostrando apenas uma parte do que o mundo, ou o que eles dizem que eu sou Jesus e o que eles dizem agora o que vocês, apóstolos, são. Tá aí um pouquinho escrito, grifei ali em amarelo, mártir, e coloquei o significado aqui embaixo. Mártir é um mártir é uma pessoa que sofre perseguição e morte por defender, renunciar ou por recusar renunciar, ou ainda por recusar a defender uma causa exigida por uma força externa. Em muitos casos, o termo é atribuído a alguém que morre em nome de um ideal social ou político. Ou seja, vamos lá, vamos esmiuçar só um pouquinho isso daí. Morre por defender ou por renunciar. Renunciar o quê? A pessoa renuncia ao mundo. Ela não quer as práticas do mundo, então você vai morrer. Então tá bom, então eu vou morrer. E ele é martirizado. Ou por recusar a renunciar. Um exemplo de recusar renúncia. Renuncie que esse é seu Deus. Renuncie que Jesus Cristo é o seu Salvador. Renuncie que Deus enviou o seu Filho para a salvação do mundo. Não, aí Pedro vai responder, não posso deixar de dizer as coisas que tenho visto e ouvido. E ali, ele estava até perante um tribunal. E ele recusou a renunciar. Então isso foi o princípio do fim dele, mas até o fim ele fez muita coisa legal. Por aqueles, por mim e por você. Vamos lá, André. Foi para a terra dos canibais, que hoje são os países que compuseram a ex-União Soviética, região identificada por Sítia, por Eusébio de Cesareia. Os cristãos daquela região atestam que ele foi o primeiro a levar o evangelho para lá. Ele também pregou na Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia, e na Grécia, onde foi martirizado. É considerado o fundador da igreja em Bizâncio, Constantinopla e atualmente Istambul, que é a Turquia, se eu não me engano. Motivo pelo qual é considerado o primeiro patriarca de Constantinopla. Foi crucificado em uma cruz com formato de X. Quando você tiver um tempinho, procura assim, Aranha Cruz de Santo André. É aquela aranha que é uma forma de X, assim. Procura também a bandeira da cidade de Santo André. Você vai ver que tem uma cruz em forma de X na bandeira da cidade de Santo André. Uma forma que o mundo escolhe, batizando alguns animaizinhos, colocando nome em cidade, erguendo monumentos e estátuas. André, ele foi homenageado dessa maneira, tá? O mundo escolhe essas formas. É uma forma de dedicar notoriedade, e isso é bom, isso é bom. Tomé foi provavelmente o mais ativo dos apóstolos ao leste da Síria, local de guerra. Uma tradição informa que ele pregou até a Índia. Os cristãos indianos, chamados Mártoma, uma denominação muito antiga dentro do cristianismo, o reverenciam como o fundador dela. Ou seja, Tomé que era o incrédulo, Tomé que era aquele que não acreditou em Jesus Cristo, ele
acreditou sim, ele foi para cima. Segundo algumas tradições, mostra que ele trabalhou bastante em prol do evangelho, indo a toda pregando a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até os confins da terra, né? Ele cumpriu o ID também. Seu fim foi morto em Milapore, na Índia, por lanças de 4 soldados, conhecido como o que não cria ou incrédulo. Se ele era incrédulo dessa maneira, eu fico até um pouco envergonhado, né? Não, brincadeira, né? Eu acredito muito em Deus e a gente sabe que ali ele também acreditava, caminhou o tempo todo e militou em favor da causa cristã. Felipe possivelmente teve um ministério muito poderoso em Cartago, no norte da África, e então na Ásia Menor, onde a mulher de um procônsul romano se converteu. Seu fim provavelmente morreu crucificado, mas alguns afirmam que ele foi preso e torturado pelo procônsul. Pregou para a mulher dele, converteu a mulher dele, deu ouvidos para a mulher dele, deu condições dela escolher a própria fé, e isso não era permitido na época. Hoje a mulher ainda sofre bastante, mas Felipe, assim como Jesus Cristo, resolveu dar protagonismo, resolveu emancipar a mulher, que Jesus Cristo ele emancipou a mulher, a criança, o órfão, a viúva, o estrangeiro, ou seja, as minorias. Muito embora o evangelho ele é para as minorias, ele é para as maiorias, ele é para todo mundo. Mas nesse ponto, Felipe foi bem parecido com o mestre. Amém? Seu fim, já falamos, então vamos a Mateus, ou Levi, né? Algumas traduções aparece lá o nome dele de Levi. O coletor de impostos e escritor de um dos evangelhos. Ele ministrou na Pérsia, que é o atual Irã. Vocês estão vendo? Vai no mapa. Síria, Irã, Turquia, Istambul ali. Só lugar que durante a vida toda rolou muita confusão, muita dificuldade, e os evangelistas, os apóstolos, eles se enfiaram ali em lugares bem perigosos mesmo para levar o evangelho, porque contra a guerra, contra a dissensão, só a paz de Cristo mesmo que salva todas as coisas. Não entendo essa coisa do cristão não ter o linguajar da paz. Nunca vi isso, né? E a gente vê que eles partiam para a guerra e a arma deles era a própria vida, era o próprio falar, era o ministrar a palavra do Senhor, né? Então eu não vejo um cristão agindo diferente dessa maneira, ou não é, né? Seu fim, um dos mais antigos comentários, diz que ele não foi martirizado, enquanto outros dizem que ele foi apunhalado até morrer na Etiópia. Né? Mais um aí que provavelmente foi martirizado. Bartolomeu fez viagens missionárias para muitas partes, porém tal informação é passada através de uma tradição. Quando fala através de tradição é que não tem escritas, não tem documentos, não é documentado, né? Mas é passado através de... Quando fala tradição, é quando passa de pai para filho, é quando é contado de pai para filho e é transmitido pelas vias familiares, tá? Até chegar aos dias de hoje. E vamos lá então, fez viagens missionárias para muitas partes, porém tal informação é passada através de uma tradição. Ele teria ido à Índia com Tomé, voltou à Armênia. A Armênia é um país que passou por um genocídio, e foi também à Etiópia e ao sul da Arábia, ou seja, eles estavam ali entre o mar Mediterrâneo, o norte da África, até o centro da África, um pouco da Europa, a Ásia Menor, subia lá para a região da onde hoje é a Rússia, os países da ex-União Soviética. Então esse povo, eles andaram bastante, né? Na época deles, esses eram os confins da Terra, né? Hoje os confins da Terra já é dar a volta no mundo de avião, pregando o evangelho, né? E assim, o evangelho ele está atingindo o mundo todo. Muito embora ainda tenha regiões que não conhecem a palavra do Senhor. Seu fim teria sido esfolado vivo e depois decapitado pelo governador de Albanópolis, atual Derbente. Tiago, filho de Alfeu. Na palavra a gente vai ver sempre uma referência, né? Que nem Tiago. Quem é Tiago? Ah, Tiago, filho de Alfeu. E principalmente porque tinha outros Tiagos também. Mas Alfeu é uma personagem bíblica do Novo Testamento, citado como pai do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, provavelmente Judas Tadeu e Mateus, chamado Levi, filho de Alfeu, né? Então vamos lá, Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. É um dos pelo menos 3 outros Tiagos referidos no Novo Testamento. Existe alguma confusão sobre quem seria quem, mas esse Tiago é considerado
como sendo o que ministrou aonde? Na Síria, né? Lugar de onde vem bastante refugiado sírio para São Paulo, principalmente. Nós aqui temos uma amiga que trabalha fortemente nessa frente, nessa batalha pela colônia síria, pelos refugiados. Né? Um trabalho muito bonito mesmo, do qual eu já visitei e pude ver assim a misericórdia do Senhor através da vida das pessoas que estavam ali ajudando. Né? Seguindo mais um pouquinho, tudo isso falando, né, a respeito do que as buscas por estudos seculares falam um pouquinho de cada um deles, tá? Simão o Zelote, ou Zeloso, teria ministrado na Pérsia e martirizado naquela região. Morto, depois de negar sacrificar ao Deus Sol, estava com Judas Tadeu, né? Vamos falar um pouquinho do termo Zelotes, que aparece na Bíblia referindo-se a Simão o Zelote, e pouco se fala do Simão Zelote, mas nós conhecemos a história de um outro Zelote bíblico, que é Paulo. Né? Ele fala assim que, na maioria das vezes, parece manter simplesmente o significado original do grego zelotes ou zeloso. É dessa forma que o apóstolo Paulo fala dele mesmo, como um zelote, como um zeloso religioso. É aquela passagem que fala assim, eu, enquanto judeu, enquanto fariseu, era irrepreensível, era zeloso, era um zelote. Né? A gente vai ver também, em outras referências, que os membros de Jerusalém eram denominados como zelosos da lei, zelotes, né? Indicando o zelo pela honra do Senhor. Em alguns outros estudos também nós vamos ver os zelotes batalhando contra Roma. Mas não batalhando com guerra, batalhando com tiroteio, facada, nada disso. Batalhando, debatendo, zelando pela tradição judaica para que não se perdesse no meio dos novos costumes impostos pela cultura do Império Romano. Já alguns outros judeus ou alguns outros religiosos da época resolveram se envolver com Roma a ponto até de pedir a intervenção sobre a chegada de Jesus Cristo, condenando e pedindo a própria morte que fosse executada pelo próprio Império Romano, que lavou as suas mãos através da figura de Pôncio Pilatos e acabaram ali os próprios judeus praticando a violência, praticando os açoites a Jesus Cristo, o martírio de Jesus Cristo, né? Esse evangelho da violência, esse evangelho do fala grosso, é um negócio um pouco complicado. Um pastor esses dias disse o seguinte, que nós não fomos chamados para governar, nós somos chamados para servir. Agora, quando entra as questões do mundo espiritual, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta ela é espiritual, né? Tem uma palavra também que Jesus fala, ó, quem for quando enviou os 12, tá lá em Mateus, na referência que nós colocamos lá em cima, ó, não leva mais do que 2 túnicas para vocês não, né? Não acumule nada para vocês. As cidades que receber bem vocês, abençoa, durma naquele lugar. A cidade que nem sequer der água, guarida ou alimento para vocês, olha, nem o pó daquela cidade vocês levem com vocês. Bata o pé ali, ó, para tirar todo o pó e vai embora, né? Ou seja, um ministério muito simples mesmo, um ministério pacífico, um ministério abnegado, um ministério da abnegação, né? Quando a gente fala em teologia da prosperidade, ou do domínio, ou do poder, ou do governo, olha, o nosso governo não é aqui, o nosso governo é no céu, com quem nós governaremos junto com ele, com Cristo que morreu por todos nós. Né? Então a gente tem que refletir bastante, com zelo, mas com muito zelo mesmo, por esse conhecimento bíblico. Seja você um zelote, seja eu um zelote também, e nós, zelosos do evangelho, que a gente venha seguir firme em diante. Bora! Judas Tadeu ou Lebeu. Esse é um dos 3 Judas relacionados com o ministério terreno de Jesus Cristo. Foi chamado para ser um dos 12, não podendo ser confundido com Judas o traidor, o Iscariotes. Confere lá em João 14, 22.
Diz a tradição que ele se dedicou à pregação do evangelho na Judéia, na Samaria, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, olha só, e na Pérsia. Então, seu fim de Judas, o plebeu, o corajoso, ele foi martirizado a machadadas pelas autoridades persas e pela multidão instigada por sacerdotes zoroastristas, juntamente com Simão o Zeloso, o Zelote. Tiago, esse Tiago, filho de Zebedeu, né? Também chamado como Tiago Maior, foi um dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. Seu fim foi decapitado a mando de Herodes Agripa, em 44, Herodes Agripa I, em 44 depois do nascimento de Cristo, ou simplesmente depois de Cristo. E seu irmão João Zebedeu, ou João filho de Zebedeu, de todos os 12 apóstolos, João se tornou o mais destacado teólogo. E olha que não era o que tinha mais acesso ao conhecimento, né? Talvez com muito esforço ele conseguiu conhecer a Cristo, mas eu acho ainda que ele, ainda a opinião de outras aulas que nós tivemos, ele deve ter andado muito perto mesmo de Cristo, e Cristo deve ter revelado, o Senhor Jesus deve ter revelado para ele algumas coisas assim absurdas de legais, né? Porque uma pessoa que consegue detectar que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada teria sido feito se não fosse por ele. Ele era a luz dos homens, e Deus estava com ele. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a do único filho, o filho único, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem começa um evangelho dessa maneira, ele deve ter visto coisa muito legal, né? Muito legal. Eu adoro essa parte de João porque ele vai lá em ele vai lá em Gênesis, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, né? E houve luz. E façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. É ele que detecta essa coisa da trindade no início, da trindade no Gênesis. Um cara que consertava a rede para o pai. Beleza? Então, talvez esforçado, mas eu ainda acredito que Jesus Cristo deva ter um particular com ele, porque senão ele não falaria, olha, com toda certeza, e ele vai falar que ele era o amigo de Jesus, ele era o apóstolo ao qual Jesus mais amava. Alguém para dar uma carteirada desse tamanho, desse jeito, deve ter visto coisa muito legal. E, segundo as tradições, 90 anos depois de Cristo, né, diz que ele descansa, ele morre, não sem antes escrever o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que é o livro da Revelação, né? Então, ele era líder da igreja em Éfeso também, ele cuidou de Maria, mãe de Jesus, na casa dele. Então, você imagina, eu vou dedicar ali a minha mãe para você cuidar. Então, você imagina a importância que você tem para mim. Jesus Cristo estava confiando a vida da própria mãe a João. Então, mais uma vez, nem li aí a tela, mas eu acredito que João deve ter visto algumas coisas assim surpreendentes e bem legais que nós só vamos descobrir no céu mesmo e vamos perguntar para ele, tá? Ainda diz uma tradição latina muito antiga que ele escapou sem se queimar depois de ter sido jogado num caldeirão de óleo fervente. Isso teria acontecido na cidade de Roma. Vai falar como ele morreu. Morreu de morte natural em Éfeso no ano de 103 depois de Cristo, morreu bem velhinho. Né? Se ele morreu 103 depois de Cristo e ele tinha 94 anos, logo a gente entende aí que pelos estudos ele era um pouquinho mais novo, aí vamos colocar aí na conta certinha, 9 anos mais novo que Jesus Cristo, né? O que mais? Contudo, conta-se que a sua tumba estava vazia quando foi aberta por Constantino para edificarem uma igreja. Esse Constantino é o cara que inventou a história da igreja templo, até então não tinha. Né? Você pode ver que aí ele fala, quando construiu uma igreja para João, constrói uma igreja aqui, constrói uma igreja ali para reunir o povo, e a ideia era essa mesma, era ter controle sobre esse ajuntamento. Esse povo vai escondido nas cavernas, orando e falando da palavra de Deus, é um negócio meio esquisito. Vamos colocar eles, vamos dar liberdade para eles, num lugar onde eles ficam à vista e a gente ouvindo tudo que eles estão falando. Penso eu que foi mais ou menos assim, e daí começa o domínio, né? A religião do domínio, a religião do cerco, da cerca, do controle, né? Deixo uma pergunta para vocês.
se é melhor ser controlado dessa maneira, né, uma maneira velada, ou de uma maneira escrachada quando os apóstolos eram perseguidos e mortos, né? Então fica mais essa pergunta para vocês. Zebedeu, tanto Tiago quanto João eram filhos de Zebedeu. O significado da palavra Zebedeu, procurei no dicionário, presente de Deus. E quem era Zebedeu? Pai de João e Tiago, ele era dono de barcos de pesca e ele era amigo, era um chegado do sumo sacerdote. Eles tinham acesso assim ao templo, o pai, né? O pai de Tiago e de João. Eu falo isso porque quando Jesus Cristo cita alguma coisa na palavra, ou quando a palavra cita algum nome, é bom a gente ir atrás para saber direitinho quem é. Judas Iscariotes teria sido convocado pelo próprio Jesus, mas traiu o mestre enquanto este orava no Getsemane. Seu fim, suicidou-se por enforcamento. Olha, os estudos bíblicos são curtos e grossos com Judas, tratam mesmo como traidor mesmo, como traíra. Até o dicionário fala pouco do que significa Iscariotes, que eu fui atrás, significa traidor ou falso amigo. Ou igual a Judas, traidor e Judas para o dicionário é a mesma coisa, né? Trapaceiro, velhaco. Então a gente tem aí conhecimento desses que foram os escolhidos. Depois vieram mais. Vieram Paulo ou Saulo de Tarso, que era perseguidor dos discípulos do Senhor, em uma das suas práticas de perseguição, converteu-se no caminho para Damasco, quando ele saia com carta na mão, inclusive para matar os cristãos. Quando viu uma grande luz, falou com Jesus, ficou cego por 3 dias, está lá em Atos capítulo 9, do 1 ao 9. Paulo viu apenas uma vez, tendo recebido a missão apostólica a partir do próprio Jesus, dedicou a sua missão especialmente à pregação, ao ensino aos não-judeus. Fez um trabalho incrível. Não vou falar muito mais dele, porque a gente pode falar isso numa outra série de estudos. Seu fim. Feito prisioneiro em Roma, foi acusado de crimes de falta de lealdade a Roma, uma vez que era cidadão romano. Foi executado por decapitação na via Ostiense e não por crucificação. Vamos falar de Matias, que foi aquele que entrou no lugar de Judas Iscariotes. Escolhido para ficar no lugar de Judas, uma tradição diz que São Matias, ou Matias, foi para a Síria com André. Seu fim, apedrejado na Etiópia e depois decapitado. Não sobrou nenhum até agora, né? Paulo, Matias, aqueles que vieram depois, não sobrou aqueles que vieram antes também. Apóstolo, um atrás do outro. Entregou a vida pelo evangelho a ponto de perder a vida física, mas não a vida espiritual. Tiago, tido como irmão de Jesus pelos protestantes, como primo pelos católicos e como meio-irmão pelos ortodoxos, ou pela ortodoxia. Também era conhecido como Tiago o Justo e ocupou uma importante posição na igreja lá em Jerusalém, no centro de Jerusalém. Provavelmente quem escreve o livro de Tiago no Novo Testamento. Seu fim, ele foi apedrejado e espancado como uma clava de ferro. E Barnabé, nome dado a José, que era um levita natural de Chipre, que vendeu suas propriedades e deu aos apóstolos o dinheiro proveniente da venda. Aí você vai ver lá em Atos 4, 36, 37. Foi apóstolo na época, ou contemporâneo a Paulo. Caminhou com Paulo, brigou com Paulo, voltou com Paulo. Foi assim, né, uma passagem bem bacana que a gente pode estudar de novo. Aliás, que é uma das passagens mais legais que eu conheço. É essa de que Paulo se separa de Barnabé e um vai para um lado, outro vai pelo outro, e um pregando daqui, o outro pregando dali, e alcançaram uma área maior ainda do que alcançariam juntos, né? Mas enfim, isso você pode ler todas essas referências, isso fica para um outro estudo. Seu fim foi apedrejado. Conta-se que os judeus de Salamina zombavam dele enquanto ele sucumbia. E falando um pouquinho, para terminar, sobre o título apóstolo. Modernamente, o termo apóstolo também é aplicado a missionários notáveis que pregavam fora do seu local de origem. Entre eles estão José de Anchieta, ou, segundo a tradição católica, São José de Anchieta, que é apóstolo do Brasil, que ajudou a fundar a Vila de São Paulo, a cidade de São Paulo. Quem vai no pátio do colégio vê lá a igreja do pátio do colégio e uma estátua bem grande dele, bem em frente, assim, né? São Francisco Xavier foi apóstolo das Índias ou apóstolo nas Índias. São Pedro de Betancur, apóstolo da Guatemala ou na Guatemala.
e São Patrício, que é aquele santo das festividades irlandesas, quando tem aquela festa que agora nas escolas de inglês, né, usa muito festa de São Patrício. E tem uma série de coisas e alguns folclores também, assim como no Brasil. Todo lugar que tem uma tradição católica forte carrega a sua cultura, carrega o seu conhecimento, carrega os seus folclores. Nós devemos respeitar essas expressões culturais e devemos aprender até um pouco das referências que elas nos trazem para corroborar com o conhecimento que nós temos através da nossa história bíblica, uma vez que era uma igreja só até quando Martinho Lutero prega suas teses no castelo ou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ali ele faz a ruptura e começa esse processo do protestantismo, mas até então era tudo uma cultura só. Né? Não vamos entrar aqui no debate do que é certo e do que é errado. Estamos contando os fatos históricos hoje, tá? Vamos lá. No campo teológico, há um sério debate que perdura anos. Se o apostolado ainda persiste nos dias atuais. E aí, para você, os apóstolos é legitimado o papel dos apóstolos nos dias atuais? Deixo também essa pergunta para você. Você pode procurar estudos a respeito disso. Né? Conhecemos muitos apóstolos, agora tem algumas apóstolas, a gente conhece também, né? Sem juízo de valor nenhum, só estamos relatando que pessoas de uns tempos para cá começaram a ganhar esse título, começaram a ganhar essa nomenclatura, né? E até nesse estudo que eu encontrei, diz assim: entretanto, muitos líderes de igrejas protestantes vêm se autodenominando com o termo de apóstolo, geralmente por ser fundador de uma denominação religiosa. Eu gostei dessa palavra autodenominando. Entenda, não é uma opinião minha, eu vou guardar a minha opinião hoje, tá? Pessoalmente, a gente pode até conversar a respeito do apostolado e o que eu penso a respeito do apostolado, mas hoje nós estamos tratando o que o mundo enxerga, o que o mundo pensa, o que o mundo, as pessoas que não são desse universo cristão religioso, pensam a respeito do nosso universo e dessas pessoas, dos apóstolos lá atrás e dos cristãos dos dias de hoje, né? Então, por exemplo, esse termo autodenominado com o termo de apóstolo, por exemplo, eu peguei no Wikipédia, né, popularmente falado Wikipédia. Então, achei interessante, coloquei aqui, porque é uma opinião alheia, é uma opinião externa, e vou ler de novo, né? Entretanto, muitos líderes de igrejas protestantes vêm se autodenominando com o termo de apóstolo, geralmente por ser fundador de uma denominação religiosa. Temos aí grandes instituições, a Renascer tem apóstolo, qual outra igreja que tem? Acho que a Igreja Mundial do Poder de Deus tem apóstolo, enfim, acaba tendo essa questão do apóstolo, e uma coisa que eu enxergo é porque tem que começar a hierarquizar a coisa, né? Então tem um apóstolo, embaixo dele vem o bispo, embaixo dos bispos vem os pastores, né? Uma coisa que eu posso dizer aqui é que não tem diferença do apóstolo para o pastor, para o mestre, para o evangelista, para o profeta, não tem. São dons distribuídos uniformemente para a edificação da igreja, para o consolo, para o ensino, para a direção, para, que nem um profeta, para a mensagem de Deus, né? A gente vai poder falar isso em uma outra ocasião, mas todos têm o mesmo peso, todos têm o mesmo valor, assim como eu e você temos o mesmo valor. Nós vamos falar na próxima tela, nós vamos entender um pouco desse valor, dos títulos, dos rótulos e quais são os melhores, se é que tem melhores rótulos, né? Mas vamos lá então. Então, no texto, para reflexão, olha que coisa maravilhosa. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta assim: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho do Deus, ou Filho de Deus. Essa é a resposta que eles davam. Quem é esse cara? É um rabino, embora alguns chamavam ele de rabino, porque ele era, né, da tradição judaica.
Mas quem é? É um filho de Deus. Esse é um apóstolo? Não, esse é um filho de Deus. Esse é um pastor? É o sumo sacerdote? Não, ele é um filho de Deus. Foi isso que Pedro acabou de relatar para a gente. Simão Pedro, o que você diz, Pedro, que eu sou? Eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde assim: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Olha que coisa legal, muito legal. Né? Pedro poderia ali ter dado uma bela de uma bajulada, né? E não, ele falou, não, eu digo que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, ou o Filho do Deus vivo, né? E eu vou naquela palavra que fala, ó, que com grande alegria que temos, que passamos a ser chamados como filhos e filhas de Deus. Ou seja, Jesus se alegra por... Ele fala lá atrás que nós somos filhos e filhas de Deus, e ele se alegra nesse momento pelo fato de Simão Pedro reconhecê-lo como filho de Deus, como um igual. Jesus Cristo ele iguala, ou até melhora a gente um pouquinho quando ele fala, olha, eu vou para o Pai, vou guardar lugar para vocês, mas vocês ficarão e farão coisas maiores ainda. Gente, eu vejo o Filho de Deus se fazer homem para que o homem fosse feito filho de Deus, e a gente vive num mundo em que todos nós procuramos patentes, rótulos, procuramos títulos. Eu acho que nós deveríamos nos contentar em, sabe, ser apenas filhos de Deus até que ele venha. Maranata, a hora vem, Jesus, Senhor Jesus, para nos buscar, os seus filhos queridos, para o lugar que o Senhor guardou, para o lugar aonde o Senhor vai ficar conosco a eternidade, aonde não haverá, sabe, nenhum tipo de sentimento de posse por pessoas ou por nomes ou por títulos. Eu enxergo o céu um lugar onde a gente vai estar assim umas 500 toneladas mais leve de tudo aquilo que nós cativamos para nós mesmos, né? Aí, citando o Pequeno Príncipe, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos, e essa responsabilidade das coisas que a gente busca para nós mesmos acaba se tornando um peso. Eu enxergo o céu como lugar onde nós vamos verdadeiramente obter o fardo e o jugo do Senhor para as nossas vidas, que é leve, que é suave, e nós viveremos com Ele eternamente. Talvez nós venhamos entender a largura, a altura, a profundidade desse poder maravilhoso e desse amor maravilhoso, que não nos condenou, mas que antes veio para nos salvar, que não veio para nos chamar pelos nossos rótulos e não só pela nossa aparência, porque o mundo requer olhar para a nossa aparência, mas o Cristo, Filho do Deus vivo, é aquele que olha no nosso interior, no nosso coração, para quem não temos condição nenhuma de mentir, de nos esconder. Não dá para se esconder. Musiquinha, né, que fala, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Para Deus, você é quem você é, não importa o tão diferente que você tem de se mostrar para Ele. Agora, o que eu acredito que Ele deve ficar muito feliz e agradável é quando a gente mostra para Ele realmente quem a gente é, para que Ele transforme a gente em algo muito bom, como Ele fez, derramando o seu sangue e entregando a sua vida por cada um de nós. Que em nome de Jesus Cristo, nós todos sejamos abençoados. Que em nome de Jesus, essa palavra, esse conhecimento, essas curiosidades, essa forma com a qual o mundo vê, que eu até fiquei feliz, né? De todos eles sendo honrados, né? De todos eles sendo elogiados pela visão secular, se assim a gente pode dizer, né? Eu fico feliz porque eu amo a Jesus Cristo e eu amo a quem ama Jesus Cristo também, e amo a quem entrega a vida em favor do Evangelho. Agradeço a cada um desses mártires que morreram para que a palavra chegasse até a gente, que hoje confortavelmente a gente pudesse dividir através da internet. Olha que coisa boa, né? Quero deixar um grande abraço a todos. A gente coloca um final, uma pausa nessa sequência de aulas, nessa série que foi desde o nascimento de Cristo até a escolha dos 12. Daqui uns tempos, algumas semanas ou alguns meses, a gente prepara uma outra série, agora partindo da escolha dos 12 até aí o martírio de Cristo e depois os Atos dos Apóstolos, e a gente vai estudando até que Jesus venha. Amém? Tá aí todas as referências que eu utilizei. Foi um estudo preparado com muito amor por mim, e que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima aí, pessoal. Até mais.